pessoal, boa tarde, bem-vindo a todos vocês para mais esse momento, para esse bate-papo. É claro que todo esse programa que nós estamos fazendo está na produção do Espaço Alcântara, onde sempre eu, juntamente com a Sara, minha amiga, minha fiel companheira, estamos trazendo e desenvolvendo temas onde tudo a ver com o nosso trabalho energético, com o nosso trabalho terapêutico. E esse não se faz diferente. Mas antes que eu prolongue um pouco mais e fale do nosso tema, vou pedir que a minha amiga, mais uma vez aqui, gratidão pela sua presença, que você se manifeste essa outra oportunidade de estarmos aqui para darmos continuidade ao nosso projeto, ao nosso canal e falarmos um pouco da importância das energias. Antes de entrar no nosso tema, deixando nossos colegas um pouco ainda curiosos. Por favor, com você. Bom, vou me apresentar novamente para quem não conhece. Meu nome é Sara, Sara Zica, então meu nome já veio ali trazendo um pouco disso. Eu sou advogada, mas também terapeuta, ambos há mais de 10 anos. Eu trabalho na área da terapia com a parte energética, vibracional também, assim como o Fabiano, mas eu já direciono mais um pouco para o tarô, para numerologia e astrologia, para essas análises um pouco mais racionais e de estudo, além dessa questão energética e de intuição mesmo. No campo, tudo vibracional. Exato. Então, pessoal, e assim exatamente que nós vamos fazer o nosso bate-papo de hoje. Então, o convite a vocês que estão nos participando, seja por todas as nossas redes sociais, seja pelo nosso TikTok, pelo Instagram, enfim, que está nos acompanhando. Então, por favor, é importante que você venha participar. Se você quiser deixar a sua pergunta, a sua curiosidade, estamos aqui também para responder. E nossos temas e objetivo é sempre trazer de forma que te inspire curiosidades, que te inspire, que faça sentido para você ou para pessoas próximas de você que você deseje bem. Então, o propósito do canal é transmutar, que é o nosso canal, que oficialmente já está no ar, estamos trabalhando e vibrando positivamente sobre os nossos temas. Então, você também é nosso convidado. Tem alguma sugestão? Quer trazer algum tema para nós, para que possamos discutir e trazer através de uma leitura ou releitura energética, um campo vibracional, sob uma perspectiva de uma visão ou um assunto peculiar que seja? Então, por favor, não se faça vergonhoso. Venha conosco, venha participar conosco, venha interagir, seja com a sua curiosidade, seja com a sua pergunta, com a sua dúvida, e por que não, com a sua necessidade, porque estamos aqui exatamente, aqui não é um tribunal, não estamos aqui para julgar ou apontar, né? Estamos aqui para debater, para ressignificar, para transmutar, seja que seja a ideia, o pensamento ou a perspectiva de um projeto ou um ideal. E é nessa pegada que hoje, já 2 de dezembro, coincidentemente dia 2 é dia do meu aniversário, mas não de agora, daqui a 2 meses, está chegando de novo mais uma vez, através do meu aniversário, que é no dia 2 de fevereiro, mas vamos falar disso mais pra frente. Mas já em dezembro, último mês, dia 2, eu vou trazer, nós trouxemos um tema hoje que eu acho muito peculiar, eu acho ele divertido e acho que chega a ser lúdico para mim. Você já parou para pensar a partir de qual mês? Normalmente, abre aspas, a partir de nossa perspectiva, estamos em dezembro, correto, Sara? Então todos nós estamos ansiosos para 2024, eu pulando um ano, para 2024, correto? Então, a partir que nós estamos pensando para 2024, já estamos vibrando, já atemporal para 2024, e por que, a partir de quando, você se percebe que o ano perde o efeito da esperança e da magia? O que eu quero dizer com isso? Todos nós, todo começo de ano, nós ficamos muito afoitos, eufóricos para começar o ano, com projetos, ideias, vontades, desejos. Só que todo ano que vai passando, nós vamos perdendo, desconectando com os nossos pensamentos. Por que os nossos projetos perdem aquela força? Por que aquele sonho, aquele objetivo que eu tinha, ele é desmotivado? O que causa ao longo do ano, ao longo desse percurso, as nossas desmotivações? O porquê que aquele projeto, quando eu criei, pensei tanto nele, ele perdeu a importância para mim. Ele desmotivou, desvalorizou. Onde foi que ele se perdeu? Então a pergunta para você que está participando conosco hoje é a seguinte: o quanto para você o ano, a partir de qual mês o ano começa a perder a motivação? A partir de qual mês que o seu trabalho começa realmente a mudar de foco e a mudar de propósito na sua vida? Então o convite é esse para você, Sara. Por quê? A partir de qual mês
terceiro, do quarto, do quinto, do sétimo, a partir de quanto os seus sonhos e aquele ano perde totalmente a magia e a essência a qual você programou ou acreditava que você programou para aquele ano e normalmente na maioria das vezes, não generalizando, lógico, não acontece. Vêm as frustrações, Saras. Então por isso nosso tema hoje, sonhos e frustrações de cada ano que se inicia. Exatamente. Bom, se for parar para pensar, né, uma coisa tão ilusória isso de fazer planos em janeiro e aí chega o ano, vai passando, já chega, passa ali março, abril, maio, junho, julho, vai enfraquecendo, chega dezembro a pessoa já desistiu de tudo, já deu tudo errado, ou então ela sequer iniciou e aí chega janeiro de novo, surge uma nova motivação de criar algo novo. Mas espera, qual que é a diferença para você que está ali de dezembro totalmente desmotivado e frustrado para janeiro esperançoso e fazendo planos? Exatamente. Qual que é a diferença de 31 de dezembro para dia 1º de janeiro? Literalmente. Mudam horas ali e você de repente vira outra pessoa, você deixa de ser frustrado e desmotivado e passa a se tornar alguém esperançoso e motivado. Qual que é o sentido disso? Qual o motivo, né, na verdade? Exato. O que te motiva a isso? Então é mais sobre essa questão. O que te faz tão esperançoso? O que te faz criar sonhos e perspectivas e interesses em janeiro que em dezembro você já não é mais essa mesma pessoa? Porque pouco tempo se passou ali. E muitas vezes, para não dizer na maioria, os sonhos e as perspectivas e tudo aquilo que você pretende em janeiro, os planos são exatamente os mesmos que você não cumpriu até dezembro. Exatamente. E vai ficar anos e anos nesse ciclo. Eu tô falando até autocrítica porque eu faço isso. Quem não faz? Mas a questão é justamente essa que a gente veio abordar. Quem é você e qual que é a diferença mesmo daquele que inicia dos planos para aquele que finaliza? Ou melhor, que deixa de finalizar, deixa de fazer e deixa de fazer acontecer mesmo. Então, o que pode ser trabalhado ao longo do ano justamente para evitar que aquela pessoa esperançosa de janeiro se torne a pessoa frustrada de dezembro? O que fazer, talvez até para dar essa motivação que vem entre dezembro e janeiro da pessoa criar novos sonhos e projetos e intenções mesmo. O que fazer para que isso se mantenha o ano todo, para se renovar o ano todo? Eu acho que isso que seria interessante também. Exatamente. E por isso, pessoal, nosso encontro de hoje, embora vai estar na nossa página, vai estar lá no nosso canal, é muito importante trazer isso para vocês hoje, porque é um assunto muito importante. Se tiver oportunidade, eu quero intensificá-lo em um outro momento ainda esse ano. Terapeuticamente falando e energeticamente falando, estamos todos nós passando por diversas turbulências emocionais. Não vou nem falar sentimentais, vou direto para emocional. E como essas emoções desalinhadas, ou às vezes conturbadas, frustradas, mesclada com ansiedade, com autoculpa, com autocrítica, com um exacerbado, desequilibrado, agitação mental e psíquica que todos nós estamos. Então esses conflitos, em nenhum momento estamos apontando sem culpa e sem culpado, mas faz um grande sentido para todos nós na leitura, no campo, energeticamente. Porque o que nos gatilha? Qual é o gatilho que nos alimenta para quando chega a virada do ano, começarmos a criticar o ano que está se encerrando e apoiarmos ou transferirmos a responsabilidade do número do ano seguinte, tirando-a do ano vigente e ignorando-o. Então, na verdade, quando fazemos essas transferências inconscientes, independente, seja das nossas limitações ou fragilidades emocionais, isso abre diversos gatilhos, que é um gatilho que eu falo muito. Nós não vivemos o presente, o tempo pertencente, vivemos sempre atemporal. Nós temos dificuldade de olhar para nós mesmos. Então o ser humano hoje, com a dificuldade de uma autoaceitação, do amor próprio, de internalizar as suas emoções, as suas sensações, os seus desejos mais íntimos. Então, com esses conflitos emocionais que todos nós estamos adquirindo ou guardando ou produzindo ao longo dessa correria
pelo trabalho, pela profissão, enfim, que o mundo nos coloca, está cada vez mais, acredite, nos afastando de nós mesmos. Então não conseguimos olhar para o hoje, ou ficamos reclamando do ontem, ou tentando olhar para o amanhã, mas eu não consigo me enxergar hoje onde eu estou hoje. Que na verdade é o único tempo que existe, Exato, né? Hoje. Agora. Você só pode fazer algo no agora. O no passado agora. Já passou, o futuro pode às vezes nem existir. Nem vi acontecer. Então o único momento em que é possível fazer algo é no hoje. E as pessoas simplesmente deixam isso passar, ou passam as horas, os dias, o tempo todo ali, às vezes fazendo nada, Sim. navegando numa rede social, ou em busca, sabe-se lá de quê, evitando justamente olhar para o espelho. As pessoas tiram selfie o tempo todo, mas realmente olhar para o espelho, se enxergar e se entender e saber quem é, isso infelizmente não tem acontecido. Sabe uma coisa que você falou que é muito legal? E é muito legal isso, eu quero dar uma ênfase nisso. Tirar selfie e olhar para o espelho. Era para ser quase a mesma coisa, porque é o seu reflexo. Só que não é. Isso é uma grande deixa que, energeticamente, que é um dos grandes trabalhos meu, quando você tira a selfie, acredite, você não tira para você. Então você não está se vendo, você está se colocando, se imaginando como será visto. Olá, boa tarde, Tainá. Não dá para dizer, bem-vinda, gratidão aí pela sua presença. Então, quando você faz a selfie, é diferente você ver no espelho. Porque o espelho você está se vendo e não tem ninguém ali, você não está projetando para alguém. Exato. Quando você faz selfie, que é o que cada vez mais estamos fazendo, é uma rota de fuga. Você está pedindo uma aprovação ou tentando que alguém te aprove ou te aceite. Entenda? Isso porque ainda tem a selfie com vários filtros, várias coisas, então não é como você é realmente, é como você quer ser visto, como você também se enxerga. Exatamente. Inclusive tem tido até uma epidemia até em cirurgias plásticas das pessoas tentarem ficar iguais a elas com aquele filtro. Exatamente. E isso é perigoso. Cada vez mais porque com isso nós estamos perdendo a nossa identidade. Então, como estamos vivendo esses conflitos das nossas emoções, então normalmente nós começamos o ano naquele gás, naquela vontade, porque nós transferimos para o novo. Porque a gente não consegue olhar para a realidade. Então nós temos que buscar sempre externamente. E energeticamente, cada vez mais estamos vivendo robotizados, mecanizados nas nossas emoções. Estamos falando aqui muito mais no sentido de um alerta, de uma reflexão, para que nós entendamos isso. Porque, cara, se cada ano você jogar, acreditar que o ano seguinte vai ser melhor do que agora, não é assim. Não é o ano que vai mudar, que vai melhorar. Se você não tomar atitude, se você não fizer, não vai acontecer. Não é o ano, não está no ano. Está em cada um de nós, está no nosso propósito, no autoconhecimento, no amor próprio, na reciprocidade, na objetividade de vida. Então são tantos fatores que nos compõem, que são fragmentos para nos compor. Se nós não olharmos para isso, nós vamos ficar sempre atemporal. E é sempre focado no ano seguinte, né? Sempre ano que vem, e o ano vai acabando, e o tempo vai passando, e nunca se toma uma atitude real. Exatamente. É sempre o esperar pelo amanhã, amanhã será melhor, porque vai acontecer um milagre, vai ter algo ali, vai mudar. Se você não mudar, não adianta nada esperar vir algo externo, única e exclusivamente. É claro que nem tudo depende de nós. Mas o principal, sim. Nem que seja você se colocar no lugar certo na hora certa. Exatamente. Mas exige ali de você alguma atitude. E aonde é uma coisa muito legal, nós somos tão frágeis, porque exatamente com aquela mesma proporção, supostamente energética, que nós nos preparamos para o ano seguinte, quando chega depois da metade do ano, as frustrações vêm na mesma proporção. Porque a gente fica perdido, a gente começa a entrar em traumas, gatilhos, ou seja, insônia, ansiedade, depressão, nervosismo. Nós despertamos diversas compulsividades em gatilhos que estão acumulados, porque nós acrescentamos, nós reforçamos aquilo. Esses gatilhos vêm justamente desses traumas, dessas decepções, dessas frustrações antigas, nunca tratadas, nunca resolvidas e nunca sequer enxergadas, porque a pessoa
falando por mim também, a pessoa evita enxergar aquilo por não saber lidar, por não conseguir lidar e muitas vezes por se sentir sozinha para lidar com aquilo. Exatamente. E aí que justamente entra o papel, claro, dos amigos, familiares, sim, etc. sim. Mas o terapeuta também entraria Sim. exatamente nesse ponto. Que é a pessoa que vai te auxiliar a não estar sozinho para aquele momento, para aquela mudança, para se enxergar, para se olhar no espelho sem julgamento, sem se sentir culpado. Como o próprio mesmo, né? A autoestima, o olhar para baixo, a autoestima. Porque, na verdade, quando nós entramos nesse conflito, nós não conseguimos nos culpar, porque a gente não se reconhece, porque somos atemporal, e também não conseguimos achar um culpado. Você entende? Você não consegue se culpar porque você não... vou me culpar porque nem você sabe. Por estar tão conflituoso, você não consegue se reconhecer. Se você não se localiza, automaticamente você não se encontra, não se conecta. E também não consegue achar um suposto culpado de forma assim contundente, porque fica tão amplo, fica tão assim, é meu trabalho, é meu relacionamento, a gente coloca tanta coisa que você não consegue solidificar, porque a partir do momento que você identifica e consegue olhar para aquilo com amorosidade, você consegue ressignificar, tratar, cuidar, enfim. O terapeuta vem muito para isso que você falou. O terapeuta vai te auxiliar porque a alguém conscientizar. também conseguindo olhar de fora, mas não é só um olhar de fora que um amigo, por exemplo, teria. Mas é aquele olhar de fora, mas junto com você. Exatamente. Observar presente. de fora a presente. sua situação, a sua vida. Está ali presente, na verdade. Está ali, né? Exatamente, com aquela finalidade de estar junto com você para se enxergar e principalmente para se aceitar. Principalmente isso. Que é o mais difícil. E nessa busca por culpado também vem até essa questão dos planos e tudo mais, porque a pessoa pensa, então o problema da minha vida, então agora eu descobri, é o meu relacionamento. Aí a pessoa vai lá, tem um plano, ela quer ou divorciar, ou ter novos relacionamentos, ou não ter nenhum e ficar... E ela não resolve nada, porque muitas vezes a questão não está nem ali. Exatamente. Muitas vezes... Está no relacionar. Exatamente. Não no relacionamento, propriamente. Isso as pessoas não entendem isso. Muitas vezes acaba vindo do relacionamento com a própria família. Sim. O que a pessoa aprendeu sobre o que é se relacionar. Exatamente. E não importa com quem ela vai se relacionar, é sobre o como se relacionar que precisa ser ajustado. E o legal nesse ponto, porque não não tem a ver com classe social, com nada. É de cada um, é o convívio familiar, que é um trabalho que também na nossa linha terapêutica energética, a gente olha muito isso, os conflitos familiares, o que nós trazemos dos nossos avós, dos bisavós, de forma inconsciente, mas que está presente na nossa conduta, na nossa forma de lidar, nas nossas emoções, paciências, impaciências, enfim. São um leque muito grande que vem de coisas acumulativas. Então, se eu não entender como relacionar e transferir os meus relacionamentos de forma independente, sem culpa e sem culpado, que eles vêm ocorrendo ao longo da minha existência, ou da minha evolução, ou das minhas oportunidades, eu gosto muito da palavra oportunidade. E quando a gente traz esse tema hoje, é para olhar para a oportunidade. Qual é a oportunidade que você está deixando passar? Quando você fala a expectativa do ano seguinte, você está falando baseado em quê? Nas oportunidades que você perdeu? Nas oportunidades que você quer ressignificar? O quanto daqueles pensamentos que você não fez no ano, você acha que você vai fazer no ano que vem? E qual que é a frustração maior disso? Onde está a falha? Ou por que você acha que você não conseguiu realmente executar? Se era um sonho, se era um objetivo, se era um propósito seu? Fora que muitas vezes esses planos de início do ano, eles vêm de forma totalmente fantasiosa. Já começando por, se eu ganhar na Mega da Virada, o que eu vou fazer? Exatamente. Só que você nem joga. Então, assim, já começa por aí. Todo ano eu vou ganhar, mas eu nunca jogo. Então, já começa uma coisa totalmente fantasiosa e absurda. E é o clássico, ano que vem eu vou emagrecer 10 quilos, vou fazer atividade física todos os dias. Vou ficar rico, famoso, bonito. Mas o que você fez? Aí, na verdade, todos os dias você faz exatamente a mesma coisa, você tem o mesmo dia, o mesmo comportamento, a mesma rotina, tudo. E como que algo vai mudar? Acontecer. Não tem como. Se essa mudança não vier de você, não for interna, isso nunca vai acontecer. Não, literalmente. Quando espera essa mudança, principalmente fantasiosa, já começando por esse. Se eu ganhar na Mega da Virada, mas eu não vou jogar não, eu só quero fazer planos ali.
Isso acaba sendo mais uma forma de escapar da realidade, uma fuga, Sim. que um plano realmente. E é muito legal a gente olhar para isso, pessoal, porque a gente fala sonhos. A palavra sonhos, tecnicamente, ela é positiva, porque é algo que a ideia é que isso te impulsione, que te faça mover, que te dê um sentido, uma proposta, uma busca, um trabalho, enfim, que realmente faça sentido para você. É sonhar, não. Mas um sonho, ele está coningente ali com a sua realidade, com você, ou é um sonho, literalmente uma rota de fuga? Saber separar um sonho real de um comportamento, de uma atitude ou a forma que você realmente está trazendo isso para você. Isso muda todo um contexto, toda uma forma de dizer. Tem aquela diferença, né, do sonho, do calcado na realidade, ou então só um devaneio, uma esperança. Sim. Então, isso é importante também da gente diferenciar. Ou então, o que acontece, né, na perspectiva, na esperança ali de um sonho, às vezes criar um pesadelo. Sim, porque fica frustrante, na verdade, né? Como você não conseguiu executar aquilo, você se coloca, que ponto? Você se vê como um fracassado? Como você se coloca nesse momento? Mas como você não sabe onde você está, qual é o melhor motivo? Então, ignorar, tentar pular, tentar não olhar para ele como deveria ser olhado, ou respeitar como deveria ser respeitado. E aí é onde entra o quê? Os nossos conflitos mais internos possíveis, que são as brigas, e aonde nós buscamos o quê? Vamos transferir isso para algum lugar, jogar a culpa em algum lugar. Ah, não, vou deixar para o ano que vem. Ah, não, vou fazer em outro momento. A gente muda tudo, né? A gente bagunça o Paranauê tudo, na verdade, né? E tem essa questão, quando não se encontra o culpado, aí que a pessoa normalmente cai até na depressão ou na angústia. Sim. Porque se ela não encontra um culpado pelos problemas da vida dela, será que o culpado é ela mesma? Aí é que tá. Nesse momento que cai muitas pessoas caem em si, mas é uma queda muito dura para muita gente. Na realidade. Que é o lidar mesmo com a frustração, é o não saber lidar consigo mesmo e perceber que você de alguma forma foi responsável por algum erro, por alguma questão e não foi o outro. Mas não é também no sentido de culpabilizar todo mundo. Não é sobre a culpa, mas sobre a responsabilidade, sobre a escolha. E o objetivo disso também não é só culpabilizar e deixar a pessoa se sentindo mal. Não, tribunal, o objetivo, né? Não tribunal. Isso eu faço no meu outro trabalho. O objetivo da questão ali é justamente entender a responsabilidade e ter mais maturidade na hora de fazer escolhas, ter mais consciência na hora de fazer escolhas. Exatamente. Literalmente é isso. E quando nós trazemos para essa reflexão, o trabalho terapêutico é exatamente isso, buscar essa conscientização, sem uma cobrança, é trazer a consciência, é despertar o nosso ser de uma forma integral, o holos, né? O todo. Mas como olhar para o todo? Como trazer isso de forma respeitosa? Porque nós nunca estamos satisfeitos, estamos sempre incompletos. Para observar isso, nós vivemos numa incompletude infinita que nunca acaba. Isso é ruim? Não. Desde que você saiba onde isso é importante na sua vida. Se você trabalha um bom profissional, é claro que você tem que estudar para ser melhor. Então, quando você faz de forma sadia, de forma consciente, tudo isso toma outras proporções. A questão é quando você se coloca na questão de vítima e da impotência. Exato. Ou seja, o autossabote. Porque a partir do momento que você se sente incompleto e quer se completar, seja com estudo, pesquisa, correndo atrás, ótimo, excelente, você entende que você como ser humano é imperfeito, é incompleto e precisa de um amadurecimento, de um crescimento, de um estudo. De forma natural. Agora, quando também a pessoa se sente incompleta e ela procura se completar com alguma coisa, por exemplo, se completar com a alma gêmea ali, a tampa da panela, como é que é? Essas várias expressões que demonstram que a pessoa se sente incompleta e ela precisa de algo que encaixe ali e que vá completar. Não existe isso. E exatamente, entender a codependência. Essa questão nossa, da codependência que nós temos de forma consciente ou não, de um ser, de um próximo, de como se está vigorando ou vibrando verdadeiramente no nosso propósito. Então, a partir do momento que você cria isso que é legal. Se você cria, essa parte é a mais legal que eu gosto muito. No final do ano, quando você cria seus projetos, seus devaneios lá, os seus projetos,
Você não pensa em mais ninguém, você criou. Eu quero, eu vou, tá. Quando as coisas não dá, você começa a procurar culpado. Então, como é que fica esse negócio? Quando você está projetando, na maioria das vezes o projeto é meu. É eu para comigo mesmo. E quando as coisas passam meio do ano dali para de lá, nós começamos a pensar, procurar culpados. Mas eu comecei sozinho, o projeto era meu, o sonho era meu, a ideia era minha. E por que agora ter um culpado, nem que seja, porque no passado a minha mãe não fez isso, então a culpa... Não é. Exato. Claro, obrigado, Júlio Sérgio, pela sua participação. Obrigado. Claro que tem ali a participação, o porquê, uma explicação, Sim. mas não tem a culpa. Exatamente. Quando nós aprendemos a ressignificar, que esse é o propósito, o nosso trabalho terapêutico, dentro de todas as nossas linhagens terapêuticas, olhar para isso, olhar para a energia, olhar para o ser de verdade, trabalhar essa amorosidade consigo, nos ajuda realmente a nos conectar, a colocar de formas mais leves. Cada dia nós falamos, nossa, mas a semana está tão curta, está passando tão rápido. Tá, mas o que está passando? É o tempo, só o tempo? E você está acompanhando como? Aquela frase, eu gosto muito, a cada dia a menos que você acorda, é uma oportunidade a mais para você fazer a diferença. Então, quando a gente olha para isso, parece que é poético, parece que é frases... Não são, mas é real. É real porque cada dia nós temos a oportunidade de fazer, de olhar para a gente. Então, quando eu olho para hoje, 2023, 2 de dezembro, puta que lá merda, ainda falta 29 dias ainda. Dá para fazer uma coisa? Cara, dá. Dá para você reclamar, dá para você ficar parado, dá para você não fazer nada, ou dá para você minimamente não tentar recuperar, mas é pelo menos se equalizar, terminar o ano em paz com você, terminar você consciente mesmo, porque você não consegue, é tão louco, nós não terminamos o ano em paz, terminamos brigando, terminamos frustrados, terminamos nervosos, raivosos, endividados, e o ano que vem vai acontecer a mesma coisa? Faz sentido? Como que esse negócio? Cadê a inteligência desse negócio que eu não entendo? E até quando, né? Porque é um ciclo. Porque começa em janeiro com planos, não sei o quê. Dezembro já tá tudo ruim. Aí janeiro de novo não vai. Qual que é o sentido disso? Quantos anos a pessoa tem que passar assim? Aí normalmente esse ciclo termina, infelizmente, das piores formas. Ou porque teve uma doença ali na família que paralisou. Ou então, às vezes, por um motivo bom. Aconteceu alguma coisa específica que trouxe outras mudanças, por exemplo, um casamento, isso muda a vida da pessoa. Sim. Mas esses ciclos acabam terminando muitas vezes por motivos ruins, questões externas, Sim. E a pessoa continua presa, de qualquer forma. Não, e a parte mais triste, e isso vem causando o quê? Várias doenças sistêmicas, às vezes muito mais estimuladas por uma emoção, por uma trava mesmo, por um gatilho, e que isso vai acumulando nossas emoções e a maioria das vezes não sabemos como colocar para fora, porque acontece muita questão de vícios. Quantas pessoas usam o vício para tentar esconder ou camuflar suas próprias emoções? Então, nós temos que mudar, né? É uma fuga fácil, ainda mais hoje em dia, é tudo muito fácil. E não só o vício que seja em bebida, sexo, uma coisa assim, mas o vício no telefone, por exemplo. Nota muito. Existem várias formas de vícios que nada mais são que fugas. E todo vício, né, todo excesso está mostrando alguma falta. Exatamente. Eu brinco muito, tudo que é demais sobra, na verdade. Eu brinco muito com isso. E aquela questão que eu gosto muito também. Por que mesmo com o ano, eu coloco, o ano foi bom, nossa, mas foi isso aqui lá. Mas por que nós não compramos? Porque a parte do consumismo nós esquecemos. É tão sutil, mas nós temos uma carência tão grande de nos provar, ou nos fazer pertencente, mas não por nós, por algo. É questão da foto. Mesma coisa, eu tenho dificuldade de me ver no espelho, mas eu não tenho dificuldade em ficar tirando minhas selfies e postar. Eu não estou preocupado com as minhas dívidas, mas eu quero uma televisão nova para começar o ano com televisão nova, eu quero uma geladeira nova. Mas chega no final do ano, nota com 3, 4 prestações da geladeira atrasada. Então aonde a geladeira era importante para você verdadeiramente? E como isso seria essa não importância? É só para a pessoa, né? Porque não, o que mais acontece, infelizmente, é o se endividar, é o fazer pelo Exatamente. outro, pela imagem que quer passar, pelo que quer demonstrar,
e que às vezes a pessoa faz de tudo para poder fingir uma coisa que ou ela não é e ela quer se passar por isso, ou pior que também acontece, a pessoa já é daquele jeito, ela já tem algo bom para mostrar, mas ao invés disso ela tenta camuflar e trazer outras questões, trazer posses ou o que for para tentar mostrar algo bom, sendo que ela poderia fazer isso de diversas outras formas. E onde vem a questão da incompletude, na verdade, né? Então, o negócio da baixa autoestima é um dos fatores terapeuticamente que a gente trata muito, principalmente em relacionamentos ou pessoas que estão frustradas em diversos segmentos de não se ver. Então, vem o autoflagelar, a autoculpa. Então, essa baixa autoestima desperta tantos gatilhos sutis que nos traz danos, às vezes, infelizmente, irreversíveis. Exato. Então, a sutileza disso, mas a eficácia negativa desse sentimento, dessa emoção da baixa autoestima, onde nós precisamos estar sempre buscando a aprovação. Não é para nós, é para satisfazer, para você se sentir pertencente. E quantas pessoas, pessoal, estou falando de forma muito ampla, quantos profissionais, quantas pessoas de altos graus intelectuais aí, passam por essas crises de forma sutil e não conseguem se expor. Exatamente. E isso também é a questão, a gente pensa da baixa autoestima, como aquela pessoa quietinha, escondida no canto ali, com medo de se mostrar. Não, muitas vezes a pessoa com mais baixa autoestima é aquela que mais aparentemente se acha e demonstra e finge que é uma pessoa dona de si. Não, não é. Muitas vezes isso é só uma armadura que ela encontrou para poder esconder essa parte que ela não quer enxergar. Ela não quer enxergar aquela fragilidade, não quer deixar que ninguém enxergue. Então ela cria toda uma estrutura, toda uma armadura mesmo, um escudo que mostra algo que não é legal. Sabe o que é mais legal? E para a pessoa, ela tá enganando, ela acha que aquilo realmente, agora eu estou nessa pose, estou animismo, mostrando. Né? Não, muitas vezes isso está na cara. Obviamente, as pessoas assim demonstram para os outros o quão baixa autoestima elas têm. Por exemplo, aquela pessoa que acabou ali de terminar e vai postar milhões de fotos, milhões de coisas achando que tá abafando, mostrando que superou. Não, é claro, é nítido, tá gritante. Não tá nada legal. Então, exatamente. E é isso. A pessoa às vezes tem essa distorção que poderia muito bem ser tratada ali no início, no cerne da questão, que é essa baixa autoestima, que é o não ter superado alguma coisa. Ao invés de tentar mostrar o contrário e dar muito errado. Isso é óbvio que não é aquilo. Mas é onde as pessoas justamente o complexo do autoconhecimento. Então, como a nossa sociedade, sem julgar e sem culpar, como está cada vez mais atrofiada nas emoções, e nós somos muito mais no mundo de ter, não de ser. Então eu tenho que ser forte, eu tenho que estar apresentável, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho. Mas sabe a coisa mais legal disso? Esse tenho ou ter, na verdade é nosso. Sabe qual que é a pessoa mais próxima de você, Sara? Qual? A Sara. Nós somos o tempo todo duo de nós mesmos, porque nós mesmos nos questionamos. Você tem uma ideia, você vai lá e boicota simultaneamente. Você tem um projeto, você vai lá e burla ele simultaneamente. Nós entendêssemos que nós somos a pessoa mais próxima de nós mesmos e nós mesmos fazemos por conta. Não precisa que outra pessoa faça, a gente já faz